ele faz um jogo quase de heteronomia, em que ele joga o seu eu, mas não é o seu eu pessoal. Tudo o que envolve sociedades mais ou menos secretas, criam perante a sociedade civil muitas das vezes mitos, muitas das vezes imagens e ideias erradas do que são. Neste sentido, também no contexto do Festival de Chocolate, haverá no domingo, dia 6, um desfile dedicado ao chocolate nas artérias da cidade. Sejam muito bem-vindos a mais um programa onde a Praia da Vitória é o centro das atenções. No centro das atenções estiveram também Inês Pedrosa, Bruno Vieira Amaral, Ferreira Fernandes, Nuno Costa Santos e Joel Neto. O que têm em comum? As letras. São escritores e estiveram reunidos num encontro no âmbito do 10º Festival Outono Vivo na Praia da Vitória. Há muitos escritores que vão publicando contos. Depois a questão é essa coisa da vocação. Acho muita graça ao Bruno ter dito, porque cada um devia fazer a sua vocação e ele já disse que vai fazer várias coisas, portanto a gente também não sabe qual é a vocação dele. Os géneros e o género, formas de expressão literária, deram um mote à mesa redonda que reuniu Inês Pedrosa, Bruno Vieira Amaral, Ferreira Fernandes, Nuno Costa Santos e Joel Neto, no âmbito da 10ª edição do Festival Outono Vivo na Praia da Vitória, um conjunto de escritores de renome nacional que deu a conhecer ao público os homens e a mulher que eles e ela também são. Eu gosto acho que a reportagem não deve ter ficção, aí sou um pouco conservador, a reportagem pura e dura, mas eu gosto de uma literatura cada vez mais que parta do real e que o transfigure. Lembro-me sempre quando eu era adolescente e andava no liceu e andava a estudar na altura um livro, O Delfim, do José Cardoso Pires, aliás um livro de que eu gosto muito até hoje, mas fiquei surpreendidíssima quando soube que ele existia, porque tinha a ideia que os escritores estavam todos em estátuas e já tinham morrido e que tudo era noutro tempo, que não tinha a ver com o nosso tempo. E esta ligação entre a literatura, quem a escreve, quem a lê, penso que fomenta o gosto pela leitura e também nos fomenta o entusiasmo para escrever. E a mim, particularmente, agradou muito porque eu não conhecia os Açores. Enfim, tinha cá vindo uma vez, quando esteve aqui o Papa João Paulo II, eu, como repórter do Expresso, vim, mas só para seguir o Papa nessa caminhada. E ainda por cima, como o Expresso se lembrou tarde, eu vinha de avião militar de manhã e à noite, então não pude ver nada extra. E, portanto, para mim é uma primeira vez aqui na Terceira, uma primeira vez nos Açores e estou a gostar muito. Há parte do eleitorado português, cerca de 1 milhão, de 25, 30 ou 35, 25, 30 ou 35 deputados, não estão interessados em governar. E estávamos todos convencidos disso até que aconteceu um facto. Passaram a estar interessados em governar. E aí modificou tudo. Não estou a dizer se é certo, se não é. Estou a dizer o facto. É assim. A organização do encontro, que se realiza pelo 2º ano consecutivo, esteve a cargo de Joel Neto. O jornalista e escritor terceirense destaca a oportunidade de contacto próximo entre escritores e leitores. Eu creio que sim, quer dizer, nós não sabemos muito bem que objetivos é que se definem quando se parte para um evento desta natureza. Desde logo a oportunidade de estar perante escritores de nível nacional, contactar com eles, ouvi-los falar com eles também e inclusive perceber que eles são pessoas com o mesmo tipo de dilemas e o mesmo tipo de obstáculos que nós temos cotidianamente. É desde logo um benefício que o Outono Vivo traz todos os anos. E depois eu creio que o conteúdo destas intervenções favorece a aproximação das pessoas à literatura e é isso que se pretende com qualquer tipo de evento desta natureza. Portanto, a sala estava cheia e acho que foi uma excelente jornada.
Um outro modo de dar a conhecer os livros e a literatura. Eu comecei, e expliquei aqui isso esta noite, como jornalista, porque tinha que ter uma profissão. Tinha muito medo de ser professora, porque eu fiz o ensino secundário no pós-25 de Abril, onde os professores... não é que hoje não sejam também vítima de muito desassossego, mas naquela altura não havia respeito por nada, era reuniões e lutas constantes, e portanto os jovens professores que apareciam no liceu chegavam a levar ovos em cima e eu tinha um pavor de enfrentar turmas, e apareceu o curso de comunicação, meti-me no curso de comunicação, mas já com a ideia de ser escritora, de fazer a minha vida a escrever livros. Fui começando mais tarde do que pensava. Enfim, publiquei o primeiro romance aos 29 anos, mas já o tinha pensado há muitos anos. Simplesmente o jornalismo puxou muito por mim, mas também aprendi muito. Fui a muitos sítios onde não teria podido ir por mim própria por causa do jornalismo, conheci mais mundo, e por isso não me parece que tenha sido uma má escolha, nem tenho de certa maneira uma dívida em relação ao jornalismo que me permitiu, penso eu, aprofundar o meu trabalho no romance. Algumas das ideias que até hoje permanecem comigo foram bebidas, foram recolhidas nesse género que para muitos é menor, que é a crónica. Os escritores tiveram de encontrar uma maneira diferente de se aproximarem dos seus leitores, tal como acontece, por exemplo, com os músicos. Os músicos deixaram de vender CDs, já não se vendem CDs, e portanto fazem-se concertos. É assim que eles passaram a rotinar a sua relação com o ouvinte, com o melómano, né? Os escritores também, por modo como as coisas evoluíram nas últimas décadas, tiveram de encontrar o seu modelo, e o festival é um modelo que tem resultado muito bem, tanto no estrangeiro como em Portugal. Portanto, o Outono Vivo é uma ideia até certo ponto precursora, porque rapidamente se percebeu que era mais do que uma feira do livro, era um pequeno festival, e nessa altura o próprio país ainda estava a descobrir o que era um festival. De um certo ponto de vista, o Outono Vivo é contemporâneo dos primeiros festivais portugueses, praticamente. E tem evoluído bem, com dificuldades orçamentais, mas sobretudo uma grande generosidade, uma grande entrega da parte dos seus organizadores, e depois, felizmente, também com generosidade da parte das pessoas convidadas, açorianas, continentais, estrangeiras, que vêm aqui sem cobrar os cachês que se cobram muitas vezes a nível nacional e internacional. Isso é um privilégio que eu acho que os açorianos também têm de saber agradecer. Mas sim, este modelo devia ser replicado noutras ilhas e noutras cidades dos Açores. Esta pequena cidade que teve esta história em momentos importantes de Portugal, eu, como vos disse há bocado, eu sou muito sensível e tenho dupla nacionalidade e duplo coração. Sou angolano, nunca ninguém me poderá, não admito que me negue esse facto, provei várias vezes, e sou também português. E esse meu também português faz-me admirar completamente este Portugal, e gosto destas duas coisas, destes dois contributos que esta pequena cidade deu a Portugal. E reparei também outro facto, é que é de uma ilha. E, de facto, pode ser de um país de continuidade, pode ser quase como um acaso. Ser de um país, quando se está afastado dele, e sê-lo mesmo na maneira profunda como os açorianos são, isto é muito grande. Os livros podem promover os Açores através da realização dos festivais e encontros de escritores, contribuindo para a dinamização literária e sociocultural. Todo o turismo pode ser visto como um turismo cultural, depende do olhar do turista, não é? Agora, às vezes, o local, o promotor turístico ou mesmo o simples cidadão local tem a oportunidade de maniatar um bocadinho o olhar do turista, ou seja, de controlar um bocadinho ou de redirecionar um bocadinho. E a terceira tem, evidentemente, todas estas potencialidades, porque tem, desde logo, uma cultura etnográfica exuberante, também porque tem uma longa tradição literária, porque tem uma excelente tradição musical, porque tem infraestruturas, porque tem vontade e porque tem o orgulho da cultura.
E esse orgulho movimenta muito a Terceira. Eu gostaria muito de voltar à Ilha Terceira e ao resto dos Açores, que aliás ainda não conheço, mas à Ilha Terceira em particular. Estive aqui a desafiar o Joel Neto, que foi o organizador desta mesa e que também é escritor, a ver se conseguia convencer as autoridades locais a criar uma casa de escritores, uma residência de escritores, e disse-lhe, na brincadeira, quando o criarem, não te esqueças de quem é que te deu a ideia, quando fores fazer os convites. Mas acho que seria útil, e não só para escritores portugueses, porque seria também uma forma de divulgação. Imagino que convidavam ou faziam um concurso ou qualquer coisa para virem escritores de outras nacionalidades passar aqui uma temporada com o objetivo de escreverem, quer dizer, com a condição, digamos, prévia de que escreveriam qualquer coisa passada neste ambiente. E eu acho que nem era preciso que essa condição se impunha por si própria, porque a natureza aqui é fortíssima. As pessoas também, porque as pessoas têm a ver com o ambiente em que existem. E eu disse isso ao Joel e candidatei-me. Portanto, eu espero que aqui as autoridades locais desenvolvam aí tanta paisagem, que sem estragar a paisagem, ou aproveitando alguma casa que esteja aí abandonada na paisagem. Eu gostaria muito de ficar nesta ilha a escrever. O Outono Vivo, considerada a maior feira do livro dos Açores, teve este ano como tema Ilha dos Amores, em homenagem ao poeta e escritor terceirense Gervásio Lima. O evento decorreu entre 30 de outubro e 15 de novembro na cidade da Praia da Vitória. A primeira reunião do Instituto Português de Estudos Maçónicos, fora da centralidade de Lisboa, teve lugar na Praia da Vitória, cidade de Nemésio. Vamos saber mais acerca desse encontro, cujo objetivo passou também por desmistificar o tema da maçonaria junto da sociedade civil. A primeira reunião do Instituto Português de Estudos Maçónicos, fora da centralidade de Lisboa, teve lugar na Praia da Vitória, cidade de Vitorino Nemésio, de resto, ele também maçom, referenciado numa exposição temática onde constam alguns documentos que revelam a iniciação do escritor em junho de 1923, quando ainda era estudante universitário e contava 21 anos de idade. Volvidas décadas, o tema surge em forma de debate, reunindo membros de várias ordens maçónicas com o intuito de dar a conhecer a maçonaria no século XXI, do mito à realidade. De facto, esta talvez seja a primeira vez que o Instituto Português de Estudos Maçónicos, que é de criação muito recente, sai desta centralidade de Lisboa e vem aqui para as ilhas, onde de facto é um bom começo das suas atividades fora do continente. Relativamente, eu tive a ocasião de referir que o Instituto Português de Estudos Maçónicos tem exatamente como objetivo o estudo, a investigação, o dar ao conhecimento, enfim, de uma realidade que muitos tentem desinformar e deturpar. E, portanto, é nessa perspectiva que eu vejo estas conferências. Enfim, é mais uma, o qual pretendemos dar a conhecer uma realidade, um facto social, enfim, que muitos pretendem não conseguir ou não querem entender. No seu discurso, a quando da sessão de abertura do encontro, no auditório do Ramo Grande, o presidente do Instituto Português de Estudos Maçónicos e grão-mestre do Grande Oriente Lusitano afirmou que muitos dos melhores em Portugal são maçons e que maçãs podres são exceção. Fernando Lima afirmou ainda que a maçonaria já foi clandestina, mas, ao contrário do senso comum, não foi nem é secreta. Eu vejo a maçonaria atualmente como uma instituição social, iniciática, como se referiu, no sentido de que o iniciático é no sentido que as pessoas vão progredindo através do estudo, do aperfeiçoamento, a sua interioridade pessoal e também, enfim, a sua contribuição para o melhoramento, como nós costumamos dizer,
da humanidade. E, sobretudo, vejo a maçonaria como uma coisa que poucas pessoas às vezes referem. É que os seus princípios, apesar de virem de há muitos séculos esta parte, ainda continuam a ser bastante atuais. A defesa da liberdade em todos os seus sentidos, desde a liberdade de consciência à liberdade das sociedades, a defesa dos princípios da igualdade no sentido de uma igualdade de oportunidades e de uma maior redistribuição relativamente a essas oportunidades às pessoas, o princípio da fraternidade, que às vezes é mal compreendido. Pensa-se que a fraternidade é qualquer coisa de amiguismo, qualquer coisa de conspirativo. Não, a fraternidade no fundo obedece, enfim, àquilo que poderíamos dizer de uma forma que nós não temos vergonha de dizer, uma forma do lei universal do amor. Isto no fundo é a principal lei moral que existe, é de facto a confraternização, a tolerância, a forma como aceitamos o outro, a forma como a diversidade tem que ser respeitada. Só há uma coisa que não cabe em maçonaria, é a intolerância. A conferência sobre diversos aspectos ligados à maçonaria portuguesa inseriu-se no 10º Festival Outono Vivo e contou com a participação e colaboração de Jorge Paulo Bruno, terceirense ligado à história e às artes e letras nos Açores. Eu estou aqui na qualidade de participante deste encontro, no qual ajudei a prepará-lo, porque entendo que é importante a nossa sociedade discutir estes assuntos, nomeadamente a maçonaria, qual é o seu papel na sociedade contemporânea, e discutirmos isso publicamente, porque isso é uma matéria que pode interessar a vários sectores da sociedade, e por que não estarmos aqui no Outono Vivo, no Conselho da Praia da Vitória, a discutir esse assunto. É nessa perspectiva que eu colaborei na organização destas conferências. O presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória exaltou o fato de, pela primeira vez, a maçonaria portuguesa assumir um papel central num evento como o Outono Vivo. Roberto Monteiro considerou importante a abertura do tema à sociedade civil, contribuindo para desmistificar as linhas orientadoras dessa instituição. Tudo o que envolve sociedades mais ou menos secretas criam perante a sociedade civil muitas das vezes mitos, muitas das vezes imagens e ideias erradas do que são. E nós sabemos, vivemos num meio pequeno, sabemos, e eu particularmente também sei, que há muita gente que gosta de bater em tudo e também bater neste tipo de organizações. A Praia da Vitória, o seu município, agradece e tem muito orgulho em ser parceiro na organização deste evento. Entretanto, a deslocação do grupo à Terceira permitiu também conhecer melhor a ilha e as suas particularidades. Olha, felizmente não é a primeira vez, já vim algumas vezes aos Açores e aqui à Terceira, julgo que é a terceira vez, e devo dizer que sinto-me muitíssimo bem. Não só pelo calor, para a afetividade das pessoas, mas também por aqueles aspectos que referiu, a belíssima paisagem e uma gastronomia que faz com que a gente chegue à volta à casa e tenhamos que fazer uma dieta rigorosa, não é? A cidade de Vitorino Nemésio acolheu assim vários representantes da maçonaria portuguesa num encontro que situou o discurso entre o passado, o presente e o futuro, com os olhos postos nos desafios do século XXI. Do tradicional ao contemporâneo, o Festival de Doces e Licores juntou delícias mil, confeccionadas pelos centros de convívio, associações culturais e grupos folclóricos do Conselho da Praia da Vitória. Esta foi mais uma iniciativa promovida pela autarquia local no âmbito do Projeto Vitória.
Vou cantando um
O navio de cruzeiros Aurora, da P&O Cruises, atracou dia 1 de dezembro no porto da Praia da Vitória. Tem capacidade para cerca de 2.000 passageiros e 940 tripulantes. É um dos maiores navios de cruzeiros que fez escala na Praia da Vitória até então e o último da temporada 2015 na Ilha Terceira. A Praia da Vitória acolhe o Festival Internacional do Chocolate, que decorrerá entre 5 e 8 de dezembro na Academia de Juventude. Uma escultura alusiva à Pietà de Miguel Ângelo em chocolate de 1,60 m de altura e cerca de 60 kg não vai deixar ninguém indiferente. Irá-se realizar de 5 a 8 de dezembro na Academia da Juventude e das Artes da Ilha Terceira e pretendemos também enquadrá-la no âmbito do Projeto Vitória na animação de Natal da cidade. Neste sentido, também no contexto do Festival de Chocolate, haverá no domingo, dia 6, um desfile dedicado ao chocolate nas artérias da cidade, com também distribuição de chocolate a todos aqueles que pretenderem visitar a Praia da Vitória. Acreditamos que também envolvendo a cidade, o seu comércio e toda a atividade no centro histórico, dedicado também neste fim de semana ao chocolate, assim como todo o cuidado que a Escola Profissional já nos habituou na preparação e confecção dos mais deliciosos chocolates no âmbito do festival a decorrer na Academia, teremos aqui um fim de semana dedicado àquele que é um dos sabores também típicos desta quadra. Portanto, envolvemos praticamente toda a área de hotelaria e restauração da escola, as turmas de cozinha e pastelaria, porque estão não só a trabalhar no fabrico dos bombons do chocolate e depois lá no dia-a-dia a repor e a dar apoio, como também na confecção das refeições para as equipas que nos visitam durante este tempo todo. Nós é que fornecemos as refeições e todo o apoio logístico às equipas. Além disso, os de hotelaria e restauração, portanto os de restaurante-bar, aqueles têm a exploração do bar à sua conta e o serviço das refeições na escola. Portanto, envolvemos nisto 6 turmas da área de hotelaria e restauração e todos os formadores, como é óbvio. A onda cultural prossegue, desta feita na Fonte do Bastardo. De 3 a 6 de dezembro haverá diversas atividades recreativas e culturais. São 2 pontos altos, a noite de Cantigas ao Desafio, na Sociedade Filarmónica, dia 5 às 20 horas, e o Festival de Sopas, também na Sociedade Filarmónica, dia 6 às 19 horas. Esta é uma iniciativa promovida pela Autarquia da Praia da Vitória e pela Junta de Freguesia local. O Prodígio estreia no auditório do Ramo Grande, dia 6 de dezembro às 18 horas. O filme conta a história de Bobby Fischer, o ex-campeão mundial de xadrez, interpretado pelo ator Tobey Maguire. Para mais informações, consulta a página na web www.cmpv.pt. Marcamos assim o ponto final do programa desta semana. A Praia da Vitória segue com os olhos postos no futuro e nós também seguimos e prosseguimos nos canais do costume. Queremos, por isso, agradecer a sua preferência. Voltaremos daqui a 7 dias. Beijos e abraços.